Então, gente, aqui a gente tem a interface padrão do Blender. Já falei para vocês aqui, ó, dos modos de visualização, tá? Esse primeiro modo aqui é o modo wireframe, né? Ele mostra somente as arestas e vértices do objeto. Esse segundo aqui, ele mostra no estado sólido. Esse estado sólido, ele mostra uma cor para o objeto, só que ele não mostra uma iluminação para esse objeto. Para mostrar a iluminação do objeto, eu vou utilizar esses dois modos aqui, tá? Esse primeiro modo é o modo preview de material. Vocês observam que mudou um pouco a cor, né? Ficou uma cor meio chapada. Esse modo aqui, ele é muito mais útil quando eu quero misturar iluminação com textura. Como a gente vai trabalhar só iluminação, a gente vai usar esse último modo aqui, que é o Rendered. Observe que quando eu mudo para o Rendered, aparece aqui uma sombra nesse ponto, aqui fica mais claro. E à medida que eu vou movendo o objeto, vai aparecendo uma sombra ou não. Por que isso acontece? Por causa dessa fonte de luz aqui, que é a lâmpada. Essa lâmpada aqui, se eu for mostrar as propriedades dela, ela é uma lâmpada do tipo... Aqui não mostra, mas ela provavelmente é um tipo de luz pontual. Ela está irradiando luz para todas as direções. E aqui, a câmera, é ela que vai definir para mim como que essa imagem vai ser renderizada, né? Como que ela vai ser visualizada. Se eu clicar nesse ícone aqui da câmera, ele dá o preview de como esse objeto vai ser desenhado pela tela, tá? Clico aqui de volta, ele sai do modo renderização. Então, vou fazer aqui o primeiro exercício para mostrar como a posição da fonte de luz ela afeta a cor dos objetos. Para isso, eu vou criar um plano, tá? Então, vou vir aqui, ó, Shift A, Mesh, Plane. Então, criei um plano aqui, tá? Junto com o cubo. Vou utilizar aqui a ferramenta de escala. Vou clicar aqui, ferramenta de escala, e vou esticar esse plano aqui por toda a cena. Então, eu tenho aqui algo que simula um chão, vamos assim dizer. E esse cubo que está aqui, eu vou jogar ele um pouco para cima, tá? Clico aqui na ferramenta de mover, vou clicar aqui na setinha azul, que é mover para cima. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O cubo, a fonte de luz, e aqui tem a sombra, né? A projeção da luz em cima desse cubo. Se eu pegar essa fonte de luz e aplicar aqui a movimentação, ó, vou mover ela, o que acontece? A sombra, ela vai se mover junto. Por quê? Como eu acabei de explicar para vocês, a posição da luz, ela importa na geração das cores. Então, como essa fonte de luz está bem aqui, ó, à medida que eu levanto a fonte de luz, a forma da sombra vai mudando. Tá? Isso aqui é por conta do modelo de iluminação, né? A fonte de luz utilizada na cena. Beleza? Para dar corpo ao objeto, eu vou precisar utilizar um conceito do Blender que é chamado de material. Tá? Todo objeto no Blender, ele tem uma geometria. Por exemplo, aqui o cubo, vou clicar aqui no cubo. Se eu clico nessa setinha do lado, ó, aparece tipo um triângulo do lado do cubo. Esse triângulo aqui é o que a gente chama de geometria, né? Essa característica. E bem aqui embaixo ó, tem uma coisa chamada material. Esse material é o que vai dar para a gente a sensação de cor. Né? Então, para ativar o material, para a gente poder modificar, a gente vem aqui nessa opção, nessa aba aqui do lado, que tem tipo essa bolinha cortada, que é os materiais, né? Propriedade material. Eu observo que o cubo ele já tem um material atribuído a ele.
vamos ver aqui as opções desse material. Ele tem uma cor base, que no caso é esse prateado. Ele vai ter aqui uma subsurface, que é uma cor que está interna ao objeto. E aqui são as características que eu estava falando para vocês, né? Da especularidade e da rugosidade. A rugosidade é representada por esse nome aqui, ó, roughness, que a tradução para português é rugosidade. Especular é justamente a propriedade especular, e metallic é o que dá a característica de espelho, né? Se eu quero que esse objeto atue como um espelho. Essas outras opções eu não vou explorar nesse momento, vou ficar só com essas duas aqui, com a especular e a rugosidade. A gente vai modificar aqui algumas coisas para ver como se comporta esse tipo de cor. Deixa eu colocar a lâmpada aqui na posição inicial dela. Essa aqui. Então, eu vou primeiro mudar a cor desse objeto. Lembra que eu falei para vocês aqui do RGB? Então, o RGB está aqui. Dependendo da cor, da quantidade de cor que eu defino, no vermelho, no verde, no azul, vai mudar a cor do meu objeto. Então, observa que o branco está bem no meio, que é a junção de todas essas cores. Então, vou arrastar aqui para o verde. Tá? Tem um outro modelo de cor que eu não mencionei para vocês, que é o HSV. O HSV ele é baseado em 3 características. A matiz, ela é, vamos assim dizer, a cor pura de um objeto. Então, ela pode ser o vermelho, verde, azul, qualquer cor que está dentro desse círculo aqui. A saturação é a quantidade de branco adicionado a essa cor. Então, por exemplo, se eu quero... O HSV, ele é bom para eu exprimir algo como assim, eu quero um azul claro, ou eu quero um azul escuro, ou, por exemplo, azul turquesa e azul celeste. O melhor modelo para representar variações de uma cor é o HSV. Por quê? Vamos pegar aqui o H, eu vou mudar o H. Observe que à medida que eu vou mudando o H, essa bolinha bem aqui no meio, ela vai dar uma volta nesse círculo. Certo? No 1 ele para ali no laranja e o 0 ele vem aqui no amarelo. Então eu vou colocar um azul. Esse azul aqui, a saturação é a quantidade de branco adicionado a essa cor. Então, ó, à medida que eu vou mexendo na saturação, ela vai indo em direção ao branco. Uma saturação muito baixa, a bolinha bate lá no branco. Se eu jogo a saturação lá para o final, ela vai para o preto. Então eu tenho, por exemplo, um azul que está variando do preto para o branco. E esse V aqui, ele vai me dar a luminosidade. Então se eu quero uma claridade ou escuro, ele vai variando aqui, ó, essa faixa que vai do branco ao preto. Tá? Então quando eu quero uma cor que ela é uma variação de uma cor base. Então, assim, eu quero um vermelho, eu quero, sei lá, tonalidade do vermelho. Então, eu trabalho geralmente com o HSV. Agora, se eu sei, por exemplo, eu quero combinar o RGB, então eu combinar o azul, vermelho e verde, então eu venho para cá para o RGB. À medida que eu vou mudando aqui, ó, eu vou alterando a cor, tá? E o que esse alfa faz na história? O alfa, ele dá a transparência. 1 é o objeto sem transparência e 0 é totalmente transparente. E o que é o hexadecimal? Para quem já trabalhou com página na internet, coisas desse tipo, já viu bastante esse hexadecimal aqui. O hexadecimal é a mesma coisa do RGB, só que o RGB, você precisa de 3 números para representar a cor. Você precisa de um número para o vermelho, um número para o azul e um número para o verde. No hexadecimal, você representa os 3 números em uma única string, em um único número. Sendo que funciona da seguinte maneira. Esses 3 primeiros aqui, ó, é referente ao vermelho,
Os três não, esses dois primeiros é o vermelho, os dois do meio é o verde e os dois do final é o azul. Por que ele é útil? Porque, simples, né? Você, em vez de usar 3 números, você está usando só um. Então, essa é a vantagem de utilizar o hexadecimal. Por que aqui não aparece o CMYK, né? O ciano, magenta e o amarelo? Porque esses objetos aqui, a gente está considerando que eles estão emitindo luz, né? Estão refletindo luz. Então, como eles estão emitindo e refletindo luz, a gente usa um modelo aditivo, que é, no caso, o RGB. Se eu estivesse trabalhando com impressão, por exemplo, um software como o Photoshop ou o CorelDRAW, aí eu estaria utilizando o CMYK, com certeza. Então, eu disse que eu ia colocar um azul, né? Então, vou botar aqui um azul. E vamos mexer aqui na especularidade e na rugosidade. Nesse caso aqui, nosso cubo, ele está com uma especularidade de 0,5, significa que ele está, basicamente, ele não tem spot de luz. Ou seja, ele não forma aquela mancha branca, aquele ponto branco na superfície dele. Se eu aumentar esse valor aqui, ó, de especular, vou colocar... Eu posso aumentar clicando e arrastando. Coloquei 1. Né? Quando a luz bater em cima desse cubo, na verdade foi aqui em cima do chão, formou esse ponto aqui, ó, esbranquiçado. Se eu tirar a rugosidade, ó, então esse objeto ele vai agir como um espelho. Espelho não, desculpa, só se colocar o metal aqui como ativado. Mas ele vai gerar os pontos esbranquiçados. Se eu aumentar aqui a rugosidade e baixar aqui a especularidade, esse objeto ele vai ter uma tendência a não gerar esses pontos de luz, esses borrões aqui de luz, tá? Esbranquiçados. Eu acho que eu vou pegar esse cubo, mover ele aqui um pouco para baixo, colocar ele aqui na mesmo ponto do plano. O cubo ele não é tão bom para a gente ver essas nuances, né? Vou colocar aqui uma esfera que a gente consegue ver melhor. Vou adicionar aqui um mesh, né? Um objeto, e vou colocar aqui um UV Sphere, que é uma esfera. Mover a esfera para cá, para cima. Vou tirar ela aqui e colocar bem aqui a esfera. Na esfera, eu vou vir aqui no material dela. Vim aqui no material. Vou criar um novo material para essa esfera. Ó. Clico aqui em New. Crio aqui um novo material. Eu posso colocar um nome para esse material. Vou colocar aqui material esfera. Esfera. E vou modificar aqui, né? Vou mudar a cor base dele para amarelo. Vou mudar aqui o HSV para... Beleza. Vou mudar aqui a especularidade, colocar uma especularidade alta e vou diminuir aqui a rugosidade. Então, na esfera, dá para ver melhor esse efeito, né, do spot. Observe que bem aqui, ó, fica um pontinho branco. Esse pontinho branco é por causa da especularidade. Se eu diminuir essa especularidade, ó, que está em 1, o pontinho vai sumindo. Tá vendo? Se eu tirar a especularidade e aumentar a rugosidade, esse objeto ele vai... Não mudou muita coisa, mas a luz que está refletindo nele, ela vai se refletir de forma igual. Então, mudar aqui de novo a especularidade. O ideal é que a gente coloque essa especularidade com a rugosidade valores
diferente de 0, tá? E diferente de 1, porque 1 significa a totalidade de uma dessas características. Se eu alterar aqui esse metálico, ele funciona parecido com algo, um metal, né? Vai refletir toda a luz. Se eu aumentar aqui a especularidade do metal, ele funciona como se fosse quase como um espelho. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é mudar a cor de partes do objeto. Então, por exemplo, vou colocar aqui o macaco do Blender. Shift A, vem aqui, ó, Mesh Monkey, que é o macaquinho, que é o mascote do Blender. Então, vou tirar ele daqui, vou aplicar uma rotação, para ele ficar de frente para a luz. Vou jogar ele aqui um pouco fundo. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar a seleção em cima do objeto. View, Frame Selected. Deixa assim mesmo. Tá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a cor dos olhos do macaco, né? Ele vai ficar com uma cor base. Tá? Todo objeto tem que ter uma cor base, material. E eu vou criar um novo material para mudar a cor dos olhos do macaquinho aqui em questão. Primeiro, eu venho aqui no material dele. Vou criar aqui um novo material. Vou colocar o nome de material macaco. Material macaco. E vou colocar a cor dele para uma cor algo perto do marrom. Então, vou jogar bem aqui assim. Vou mudar aqui, deixar um pouco mais escuro. Aqui tá bom. E vou colocar ele um pouco mais especular. Pronto, então essa aqui é a cor base do nosso personagem. Para mudar os olhos, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou entrar no modo edição e vou selecionar os olhos do macaco para mudar a cor dele. Então vou clicar aqui, mudar aqui para o modo face, tá? Clicar aqui, ó, modo face. Seleciono uma face e vou apertar a tecla L para selecionar todas as faces que estão próximas dela. Então, selecionei aqui, não sei se deu para ver direito, mas selecionou aqui as faces. Agora, para selecionar o outro olho, eu vou segurar Shift, clico e aperto L. Ele não selecionou porque está marcado aqui como Deselect. Vou tirar aqui o Deselected. Pronto, está selecionado os dois olhos do macaco. Aí eu vou mudar a cor dele. Para mudar a cor dele, eu vou criar aqui um novo material. Tá? Na verdade, eu crio um novo slot de material, ou seja, um espaço para o material. Clico aqui, ó, vou colocar o nome de... Criar aqui um novo material, olhos do macaco. Vou botar aqui. Só olhos, tá? Nesses olhos, eu vou mudar aqui a cor de branco para verde. Vou botar aqui esse verde. E o especular dele eu vou botar bem grande. Vou botar 1. Bom, só isso não mudou a cor do olho do macaco, né? Para mudar a cor do olho do macaco, eu vou ter que vir nesse botão aqui, ó, Assign, que significa algo como atribuir. Então, eu vou atribuir esse material à seleção. Então, eu clico aqui, ó, no Assign e foi mudar a cor dos olhos do macaco. Eu posso fazer a mesma coisa com outras partes também. Ó. Eu posso selecionar aqui a orelha, só que eu acho que o L vai selecionar tudo, né? No caso da orelha. Eu vou fazer o seguinte, para pegar a orelha, eu vou mudar para o modo Wireframe. Quando eu mudo para o Wireframe, ó, eu perco toda a informação de cor, porque eu só estou preocupado aqui com os objetos, né? Com a geometria. Vou selecionar aqui, ó, essa parte do macaco, da orelha. Aí eu marco aqui essa opção para tirar a seleção.
modo subtract. Bom, tirar aqui a seleção. Vou botar aqui modo círculo. Então aqui, ó, vou tirar a seleção. E pronto. Peguei aqui a orelha do macaco, aí eu vou mudar aqui para o modo adição, extend. Vou clicando aqui e vou selecionando, tá? Agora eu vou tirar essa seleção que eu marquei aqui sem querer. Pronto, as duas orelhas estão... Acho que está selecionado, né? Tá aqui, extend. Pronto, agora ficou legal. Agora a gente vai mudar aqui a cor da orelha. Então eu posso criar aqui, ó, novo slot de material. Vou colocar aqui orelhas. Ó, eu posso, em vez de criar orelhas, eu posso também reaproveitar outros materiais que eu criei. Ó. Tinha lá material, material esfera, material macaco. Posso colocar aqui, ó, material esfera. Tá? Foi para cá, ó, material esfera. Aí eu faço o assign. Cliquei aqui e vou mudar para o modo de visualização. Dá para ver que mudou a orelha do macaco. Né? E eu posso fazendo isso para todos os outros pontos, né, do objeto nascente. Lembrando, ó, que quando eu vou para o modo sólido, que é esse modo aqui que vocês estão habituados desde o início das aulas, eu perco a informação de cor, tá? Fica tudo com a mesma cor. Eu posso até modificar para ficar tudo uma única cor. Não vou mostrar isso agora, mas eu poderia trocar essa cor aqui, tá? Mas como isso não vai mudar muita coisa pra gente, não vou alterar. Nesse modo aqui, ó, que é o modo preview de material, ele mostra também, ó, as cores. Só que ele não tem aquele efeito da luz. Ou seja, ele não mostra aquela questão da especularidade, da reflexão. Para mostrar isso, eu tenho que vir nessa última opção, que é o Rendered. Aí agora assim, ó, mostra aqui sombra, a cor. Você percebe que tem um realismo maior entre esse e esse aqui. Tá? Então, o que é que eu vou pedir para que vocês façam agora? Eu quero que vocês... Então vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês criem um cubo, uma esfera e um macaco e atribuam cores diferentes para eles. Então, coloco um cubo de vermelho, a esfera de azul e o macaco de verde. E aí vocês podem também mudar a cor dos olhos do macaco para amarelo, certo? Basicamente para fazer a mesma coisa que está aqui, só que com cores diferentes. Pode? Então é isso, gente. Fica aí para vocês fazerem essa tarefa